Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que a paz do nosso Senhor possa nos inundar nessa manhã. Vamos ler o Salmo 138, e o nosso propósito é que ele seja um alimento para a nossa alma. Tem dias que a gente lê a palavra de Deus e ela é uma revelação direta para a nossa vida, mas tem dias que ela é um alimento, que você está comendo, você está se fortalecendo nela, mesmo que não seja uma palavra para aquele dia de maneira específica, mas que o Salmo 138 seja esse alimento para nós. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Eu me prostrarei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se eu ando no meio da tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Salmo 138 inicia mais uma pequena sessão de salmos de Davi, este profeta de Deus, rei de Israel, que escreveu praticamente a metade do livro de Salmos. E nesse salmo, de maneira específica, Davi nos lembra da importância de louvarmos a Deus com inteireza de coração, com o coração inteiro. A Bíblia nos mostra que nós podemos louvar a Deus apenas com os lábios. Jesus denuncia isso, citando o profeta Isaías, dizendo que o povo de Deus, em vários momentos da história, louvava apenas com os lábios, mas o coração estava distante dele. Há muitos textos na Bíblia que falam sobre isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu e você, em muitos momentos, podemos estar buscando a Deus, mas não com o coração inteiro, com uma entrega total, com uma rendição plena. Toda reserva que a gente guarda limita o poder de Deus na nossa vida, limita o agir de Deus na nossa vida. Deus nos ama, somos abençoados por Ele, mas Deus nos chama a louvá-lo com todo o nosso coração. O Senhor Jesus disse que nós devemos amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Esse salmo nos mostra, pelo menos, que quando nós louvamos a Deus com o coração inteiro, pelo menos 4 maneiras a gente vai revelar isso, ou pelo menos 5, eu coloquei aqui. 5 maneiras que nós demonstramos que estamos louvando a Deus com todo o nosso coração. Primeiro, amado, nós demonstramos isso quando a gente está disposto a louvar a Deus na presença de todo tipo de pessoa, de todos, ou seja, ousadia para louvar a Deus na presença de todos os homens. Versículo 1 diz: eu render-te-ei graças com todo o meu coração, na presença dos poderosos eu cantarei louvores. O salmista está dizendo: eu não tenho medo de homem, de estrutura, da opinião alheia, das filosofias humanas, do que as pessoas vão falar, da reação do mundo. Onde eu estiver, eu louvarei o nome do Senhor. Isso é ousadia. Quanto mais o meu coração é inteiro na mão de Deus, eu não temerei, eu terei ousadia para louvar a Deus em qualquer lugar. É tremendo a gente ver pessoas, às vezes simples, que conhecem a Jesus, que são limitadas, às vezes, na sua capacidade, até mesmo intelectual, ou a capacidade de falar, de se comunicar tão bem,
mas que não temem de chegar diante da televisão, numa escola, numa faculdade, diante das famílias, e louvar o nome do Senhor com alegria, e glorificar a Deus, e fazer uma oração. Por quê, amados? Porque quando o nosso coração é inteiramente do Senhor, nós não temos medo, e não vamos nos preocupar com a opinião das pessoas, com o elogio dos homens, ou com a crítica das pessoas, porque o nosso coração é totalmente de Deus, nós queremos agradar a Deus, não temeremos essa ousadia. Segundo lugar, quando o nosso coração é inteiramente de Deus, nós não vamos deixar de nos humilhar diante dele, nós vamos nos humilhar diante do Senhor. Versículo 2, o salmista diz: eu vou me prostrar para o seu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da misericórdia, da verdade. Ele está dizendo aqui que ele vai se prostrar, e muitas vezes, em qualquer lugar que seja, nós vamos nos ajoelhar para louvar a Deus, nos humilhar, sem nos preocupar com o que vão pensar sobre nós. Uma das coisas que mais escravizam as pessoas e adoecem, é a preocupação com o que as pessoas vão falar da gente. Isso é orgulho. Quando nós temos um coração inteiramente ao Senhor rendido, nós vamos nos prostrar. Nós sabemos disso em várias religiões falsas, onde as pessoas se prostram diante de imagens, se prostram nas ruas, se prostram 5 vezes ao dia, como no islamismo. E nós que somos do Senhor Jesus, se o nosso coração for inteiro dele, nós vamos nos prostrar na igreja, na rua, em casa, onde for necessário, para adorá-lo, para nos humilhar diante dele, porque o nosso coração é dele, nos humilhando diante dele, nos prostrando para adorá-lo. Terceiro lugar, quando o nosso coração é inteiramente do Senhor, nós vamos clamar no dia da angústia. Versículo 3 fala: no dia em que eu clamei, o Senhor me acudiu, e alentaste a força da minha alma. O salmista está dizendo que ele passou por dias maus. O Davi, nós sabemos disso, mas ele diz que ele clamava nesse dia, e o Senhor alentava a força da alma dele. A nossa alma às vezes está fraca, mas o salmista diz que o coração dele era inteiramente do Senhor, e por isso, quando ele estava na maior angústia, ele derramava o coração diante de Deus, ele clamava ao Senhor, ele colocava para Deus o que ele estava sentindo. Quando a gente fica limitado às vezes nas nossas orações, às vezes as nossas orações são muito repetitivas, nós não falamos realmente como está o nosso coração, é uma dificuldade humana. Às vezes o que nós precisamos é estar desabafando com o Senhor, é estar falando para Ele: Senhor, eu estou sentindo dor, Senhor, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo fraco, desanimado, Senhor, eu não estou crendo, Senhor, eu não estou amando. Você já fez uma oração assim? Isso é comum na sua vida? Geralmente não é, mas é maravilhoso quando a gente começa a lembrar e fazer, praticar, porque saber o remédio não cura, o que cura é você tomar um remédio, e o remédio da palavra de Deus é: clama a mim e eu te responderei. Se o meu coração é inteiro dele, eu não vou ter medo de falar: Senhor, eu estou aflito, eu estou cansado, eu vou clamar ao Senhor, e eu sei que o Senhor me responde, porque Ele é o Deus que ouve as minhas orações. Em quarto lugar, quando nós estamos também com o coração inteiramente rendidos a Deus, nós vamos confiar nele nas nossas batalhas espirituais. O versículo 7, como muitos salmos, ele fala: se eu ando no meio da tribulação, tu me refazes a vida, estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Amado, o coração inteiramente para Deus me dá discernimento espiritual, me dá a percepção de que a minha luta não é contra homem, a minha luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, o inimigo que nos rodeia o tempo todo. Efésios capítulo 6, Pedro também escrevendo na sua carta, ele fala sobre isso. O apóstolo Paulo o tempo todo, o apóstolo Paulo chega a dizer: eu perdoo, para que Satanás não tenha vantagem entre nós, porque ele é o nosso adversário. E aqui o Davi está dizendo: quando o nosso coração é inteiro do Senhor, nós vamos guerrear as guerras espirituais, confiando no Senhor, porque o Davi diz:
Se eu ando no meio da tribulação, o Senhor me refaz a vida e estende a mão contra a ira dos meus inimigos. Nem toda tribulação é o diabo, mas o diabo ele se aproveita das nossas tribulações, às vezes dos nossos erros, ou de situações difíceis que Deus permite, para tentar nos oprimir, para tentar nos destruir. A ira dos inimigos, mas o Senhor, a sua destra me salva. Se o meu coração é inteiramente de Deus, eu vou lutar guerra espiritual, eu vou repreender o inimigo, eu vou resistir ao diabo e ele vai fugir de mim, porque eu amo o Senhor, porque eu amo a Deus, eu amo o nome dele e a sua palavra, como no versículo de número 2, ele ressalta: o Senhor magnificou o seu nome e a sua palavra acima de tudo. Nós precisamos guerrear contra os inimigos espirituais, nós precisamos discernir os ardis do maligno, as ciladas do maligno, discernir os ataques sutis. Nós não sabemos discernir essas coisas sozinhos, nós dependemos do Espírito Santo, da graça de Deus, por isso temos que fazer isso com oração, com súplica. Quando em Efésios 6, Paulo diz: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês fiquem firmes no dia mau, para que vocês vençam as ciladas do maligno. E ele, no capítulo 6 de Efésios, ele fala fazendo isso com toda a oração e súplica, por todos os santos e por mim, orar pela igreja, orar pela liderança, orar pela missão. É uma maneira de você estar se revestindo da armadura de Deus, se protegendo e participando do que Deus está fazendo. E em último lugar, eu percebo que o meu coração é inteiramente do Senhor, quando eu descanso em Deus com respeito ao meu futuro. O versículo 8, Davi diz: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, a sua misericórdia dura para sempre, não desampares as obras das suas mãos. O mesmo Davi que conhece a Deus, que anda com Deus, que viu Deus no passado, que está falando de Deus no presente, ele diz: eu confio que os meus propósitos continuarão sendo guiados por Deus. Descanso quanto ao futuro. Nós sofremos muito por antecipação, nós temos ansiedades quanto àquilo que vai vir no próximo ano, daqui a 2 anos. Deveríamos inteiramente render o coração a Deus todos os dias, para que a gente entre no descanso dele, o sábado de Deus, que é o descanso, que é o tempo de Deus, e o tempo com Deus, diariamente, para que essa confiança de um coração inteiramente na presença de Deus, nos traga esse descanso que refrigera a alma e que nos dá força para viver todos os dias para a glória dele. O Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos ensine nessa manhã a entregar o coração inteiro para ele. Pai, eu quero te agradecer pela palavra do Senhor, que é um alimento para nós. Talvez para alguns hoje ela foi resposta do Senhor, mas para todos nós ela é um alimento diário. Eu oro para que essa palavra nos revigore, nos fortaleça, Deus nos dê uma disposição maior de uma entrega total do nosso coração, entrega dos nossos sentimentos, pensamentos, entrega da nossa vontade, entrega dos nossos pecados que precisamos confessar diante de Ti, entrega da nossa gratidão, entrega do nosso coração inteiro, falando também das nossas dúvidas e das nossas dores. Nós queremos render a Ti todo o nosso coração e louvá-lo com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.